Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a 7ª parte do audiolivro A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Vamos à história. Mostrei-me pensativo e menos alegre ao almoço. Anica reparou nisso e perguntou-me docemente qual podia ser a causa da minha melancolia. Disse-lhe que tinha dormido mal, porque levara a noite toda a sonhar com ela. A resposta a fez sorrir e livrou-me de mais explicações. Nada é mais agradável à mulher do que o culto e a turificação à sua vaidade. Logo depois, saí para visitar o meu amigo Reis e dar-lhe conta da força e do poder maravilhoso da minha luneta mágica. Uma vez por todas, fica declarado que o público da capital, como os meus parentes o tinham feito, deixou-me com a mais completa e absoluta tolerância ou indiferença no gozo pacífico e pleno da minha nova luneta mágica, conforme o armênio o havia garantido. Ao chegar à casa do meu amigo Reis, um homem que com ele conversava no armazém voltou imediatamente as costas ao ver-me entrar, dizendo-lhe em voz baixa algumas palavras. O Reis veio logo receber-me com a sua habitual e natural amabilidade. Sem que rogado me fizesse, confiei ao excelente amigo tudo quanto se passara no dia antecedente em relação à minha nova luneta mágica. E não haverá nisso ainda muita influência da imaginação? Perguntou-me o rei sorrindo-se. Sempre incrédulo, respondi-lhe. Não há meio de convencer a um homem que não quer ser convencido. Lembra-se da visão do mal? Muito. Que me diz dessa visão agora? Que era caluniadora e perversa. E por que não será traidora e falsa a visão do bem? Suponhamos que o seja. Ainda assim, a magia de que duvida é uma realidade, embora seja maléfica. Proponho-lhe uma experiência. Aceito-a? Vê aquele homem que nos dá as costas? Vejo. Vou esconder-lhe o rosto com um lenço, e o senhor, que já o julgou pela visão do mal, o julgará pela visão do bem e me dirá quem é ele. Estou pronto. Não sei se poderei dizer quem ele seja, porque ignoro se a luneta mágica estende a tanto seu poder. Mas tenho certeza de ver, de apreciar e de patentear o seu caráter e as suas qualidades boas ou más. Experimentemos, pois, disse o Reis. E logo foi cobrir com um lenço de seda roxo o rosto do seu amigo ou freguês, que assim perfeitamente seguro de não ser conhecido, voltou-se para mim e ficou firme como se fosse uma estátua. A um lado, entre mim e o desconhecido, o Reis nos observava risonho. Fixei a minha luneta e principiei logo a falar, descrevendo o que via. Rosto comprido, magro, um pouco moreno, cabelos que começam a esbranquecer. Este homem tem mais de 50 anos de idade. E seguidamente fiz o retrato do desconhecido. O Reis ouviu-me admirado. No fim de 3 minutos de observação, senti que a visão do bem abria ao meu olhar a alma do desconhecido. Mal julgado por alguns, mas nobilíssimo caráter, este homem é procurador de causas no foro e muitas vezes sacrifica seus interesses pessoais, servindo a ambos os litigantes contrários no empenho da conciliação e da harmonia. Com o seu trabalho honrado e sábia economia, tem adquirido alguma riqueza e sabe acudir às circunstâncias difíceis dos seus amigos, emprestando-lhes dinheiro a juros. Os velhacos o chamam por isso usurário. Em seu lar doméstico pede à esposa e à filha diligência, zelo e labor para fundamento da segurança do futuro. Ele trabalha, a mulher trabalha, a filha trabalha, e a riqueza da família aumenta, e com o trabalho, a moralidade do lar doméstico aprofunda raízes. É um homem útil à sociedade, severo em seus costumes, austero na educação da filha, na direção da esposa, no governo da casa, é um modelo de chefe de família, um exemplar que por muitos pais e maridos deve ser copiado. Este homem chama-se... Que é isto? Perguntou-me o Reis, notando a minha súbita surpresa. Este homem chama-se Nunes. Perdão, meu velho e bom amigo, exclamei avançando 2 passos para ele. Perdão. A visão do mal me tinha pintado o senhor com horríveis cores. Perdão, perdoe-me. A calúnia não foi minha, foi da visão do mal que era aleivosa e malvada.
Vendo-se reconhecido, o velho Nunes tirou o lenço que lhe cobria o rosto e deu-me apertado abraço. Perdoa-me? Perguntei-lhe. Com uma condição. Qual? Há de remir a sua dúvida. Hoje mesmo jantará comigo. Com o maior prazer. Então também me perdoa? Perguntou-me o velho Nunes por sua vez. O que, meu amigo? O mal que voluntariamente lhe causei. Confesso que confiei a algumas pessoas o segredo da sua primeira luneta mágica. Mas não fui eu quem inventou as falsidades que o comprometeram na opinião do povo. Tudo isso está passado. Ainda bem. Amigo Reis, eu quero agradecer ao Armênio. Vou chamá-lo já. Ou antes, venham comigo. Seguimos o Reis e quando chegávamos à porta do misterioso gabinete, esta se abriu e o Armênio apareceu como se nos estivesse esperando. Para que me incomoda? Disse ele rudemente. O dia em que precisará de mim não chegou ainda. Deixe-me, vá gozar a visão do bem. E trancou-nos a porta. O velho Nunes observou sorrindo. Positivamente, a magia não tem escola de boa educação. Não, disse com tristeza. O Armênio está ressentido da minha desobediência. Ele tinha me aconselhado que me abstivesse da visão do bem. Enganas-te, criança, respondeu de dentro do gabinete a voz do mágico. O que aconteceu devia acontecer. Voltamos ao armazém e nos sentamos para conversar. Eu estava outra vez de bom humor. A resposta do Armênio tinha banido minha súbita tristeza. Então, meu amigo Reis, não compreendo isto, mas em todo caso estou firmemente decidido a resistir ao Armênio e a não consentir e a não admitir no meu armazém instrumentos mágicos. E se os fregueses o exigirem? Negarei a realidade de que não compreendo. E se amanhã aparecer em todas as gazetas diárias da capital a notícia da minha nova luneta mágica? Confio na sua discrição. Pois não confie, fui eu que redigi a notícia. Oh, o que fez? Exclamou o Reis. Depois serenou logo e tornou. Sofrerei o que já sofri, mas desta vez lançarei todas as culpas sobre o Armênio que não fala e não aparece a pessoa alguma. Que teima! Não quero no meu armazém instrumento algum que não seja obra da arte e da ciência humana. Eu já teria despedido este maldito Armênio, se ele não fosse o artista mais hábil, consumado e dedicado nas minhas oficinas. Tudo que sai das suas mãos, do seu trabalho, pode-se dizer perfeito. Mas reputo a sua pretendida ou real magia perigosa à sociedade, ofensiva à religião, capaz até de perturbar a ordem pública. O velho Nunes desatou a rir. De que ri assim? Perguntou-lhe o Reis. Da sua inocência, respondeu o velho. Vivemos na terra, no país das artes mágicas, e o senhor se receia de introduzir nela obras de magia. Meu amigo, o senhor está na cidade e não vê as casas. Como assim? Creia que há magias a cada canto. Olhe como é que empregados públicos e homens de todos os místeres e condições vivem, ganhando 5 e gastando 50 em cada ano. Só por magia. Como é que um farroupilha há 2 ou 3 anos se ostenta de súbito milionário? Só por magia. Como é que o Brasil festeja todos os anos o aniversário da sua Constituição libérrima e vive, sem exceção de um dia, fora da lei constitucional e em plena ditadura, ou sob a vontade arbitrária e absoluta de quem está de cima? Só por magia. Acredite-me, a arte mágica na vida, na riqueza, no procedimento e na fortuna de muitos. A arte mágica nas misérias da administração, nas mentiras constitucionais do governo, nas zombarias feitas à opinião, no impune desprezo do povo e até na paciência ilimitada dos que sofrem. A arte mágica. Basta, Sr. Nunes. No meu armazém se conversa sobre tudo, menos somente sobre 2 assuntos. Quais? A vida alheia e a política do Estado. Pois fiquemos no que disse. Que horas são? O Reis consultou o relógio. 2:30. É tempo. Em nossa casa janta-se precisamente às 3 horas da tarde. A alegria seria completa se o amigo Reis se sujeitasse a fazer hoje penitência conosco. O Reis esquivou-se cortesmente ao convite,
declarando que devia sua presença a um hóspede. O velho Nunes e eu saímos. Às 3 horas da tarde em ponto, serviu-se o jantar na casa do velho Nunes. Éramos 4 à mesa, ele e eu, sua mulher, a senhora Dona Eduvirges, e sua filha, Dona Ana, a quem os pais chamavam familiarmente Nicota. Honrando com o mais bem merecido apetite o simples jantar de família, que aliás era variado, excelente e digno de apimentada cozinha brasileira, não me descuidei de fixar a minha luneta mágica sobre as 2 senhoras. Dona Eduvirges, ainda bonita, era o tipo da matrona do nosso país. Boa e afável, mas recatada e grave. Media suas palavras, governava seus olhos, sabia ser a rainha da casa, porém obediente ao rei por teoria de educação e prática da vida. Virtuosa sem violência, honesta sem esforços, tranquila e plácida, feliz em seu retiro doméstico, era como harmonia musical prolongada. Monótona, mas em todo caso harmonia. Nicota contava 23 anos. Era morena, bela, agradável, jubilosa e tinha uns olhos negros que me pareceram crateras de lavas apaixonadas. Eu nunca tinha visto olhos como esses, e deve-se dizer, nos olhos e no sorrir é que está a flama da vida de um rosto de mulher. A visão do bem tornou-me patentes a alma e o coração de Nicota, inocente, suave, meiga, nascida para a obediência do seu pai e do esposo que a amasse. Educada no trabalho que moraliza, na economia que não dissipa, mas não impõe privações, modesta e religiosa, ingênua e simples, engraçada e espirituosa sem saber que o é, poética no falar sem afetação, com um olhar que é fogo, com uma voz que é música, com um sorrir que é feitiço, com sentimentos em que a candideza se identifica com o amor. Nicota fez-me esquecer durante o jantar a prima Nica e a Esmeralda. Levantei-me da mesa do jantar embriagado, completamente embriagado não de vinho, mas de amor. Se eu não tivesse contemplado com a minha luneta mágica Nica em quase todo dia e Esmeralda na noite que se havia passado, creio que no fim do jantar, que o velho Nunes me dera, me curvaria ante este amigo pedindo-lhe a filha em casamento. Em meu coração sensível já lutavam não 2, mas 3 imagens de moças queridas, a quem eu amava com paixão igual, e sem preferência possível. Eram 3 flamas ardentíssimas a consumir-me, a devorar-me a alma perdida por qualquer dessas 3 criaturas encantadoras e privilegiadas. Eu amava Nica, amava Esmeralda, amava Nicota. A preferência, a escolha entre elas era impossível. Eu sofria muito. Um mês inteiro correu para mim sempre em gozos da visão do bem em todos e em toda parte. Mas eu confesso, a própria visão do bem não é isenta de inconvenientes, e a cada dia que passava, alguma nova contrariedade vinha perturbar a doce vida que eu vivia. Desejando muito me casar, ter por companhia e sócia na fortuna amiga ou adversa, nos risos e no pranto, uma mulher bela e amável, eu senti uma barreira indestrutível opondo-se, tornando impraticável a realização desse desejo. Do mesmo modo que me julgo com o direito de exigir da mulher que me aceitasse por esposo fidelidade absoluta, coração meu só, amor sem fingimento, assim também quero respeitar iguais direitos naquela que me aceitar por marido. Nem admito que seja pura e abençoada pelo céu a minha união com a noiva que eu levar ao altar, se ela tiver um pensamento para outro homem, e se eu tiver um pensamento amoroso para outra mulher. Ora, o que me está acontecendo é que, apesar meu, eu amo a Nica, Esmeralda, Nicota, e amo ainda com o mesmo ardor mais 30 jovens senhoras, que têm estudado com a visão do bem. Dizem que com uma paixão mata-se outra. É engano. Eu já me abraso em 33 paixões, e creio que irei além. E o que mais me penaliza não é o meu tormento, este doce veneno 33 vezes multiplicado. E a dor, a desconsolação ou a falsa esperança dessas 33 vítimas da minha sensibilidade esquisita. Pois que pela visão do bem tenho reconhecido que cada uma delas também me ama, que todas elas também estão apaixonadas por mim. Urgido, atraído por tantos amores, vivo como as tontas a correr pela cidade, para pagar tributos de amor e adoração. Mas, se em toda parte tenho enlevos, tenho em toda parte saudades.
Neste mês já fui 12 vezes à casa de Esmeralda, que me recebe sempre risonha e se despede de mim com os ares que aos 3 primeiros minutos de fixidade da minha luneta me parecem de inexplicável admiração, e que logo depois a visão do bem me explica, que são de profunda melancolia e de pungentes remorsos. O certo é que nas minhas 12 visitas, o meu amor tem sido exclusivamente platônico, e a conversação que alimento sempre cheia de lições de virtude e de suaves esperanças de regeneração moral pelo sincero e completo arrependimento do passado. Esmeralda, com a sua reputação de interesseira e arruinadora de quantos a frequentam, ainda não me impôs, nem sequer me pediu a mais insignificante despesa. Quis uma vez fazer-lhe presente de uma joia, e ela, coitadinha, respondeu-me quase chorando: "Não lhe a mereço. Eu sou vil e indigna da sua bondade. Se lhe é grato obsequiar-me, assine alguma quantia nessa subscrição destinada a salvar da miséria uma numerosa família." E apresentou-me um papel, no qual achei muitos nomes e alguns de pessoas consideráveis que tinham contribuído com seus donativos. Assinei e dei o dobro da maior quantia que vi subscrita. Nobre e caridosa Esmeralda, as pobres contavam tanto com ela, que até hoje tenho-lhe encontrado na mesa da saia mais 8 subscrições para obras de misericórdia, para as quais também contribuí como pude, a despeito da resistência e dos pretextos dessa moça tão mal julgada, dessa Madalena suave que, eu espero, o arrependimento há de purificar. As subscrições têm me custado pouco mais de 1 conto de réis, de que fiz entrega a Esmeralda, e estou perfeitamente seguro de que ela não desviou R$1 do destino a que se dedicavam as quantias assinadas. A Esmeralda é o gênio do bem. Um amigo, sem dúvida de caráter suspeitoso, procurou fazer-me acreditar que a infeliz rapariga zombava de mim, explorava a minha inexperiência e que as subscrições eram falsas e não passavam de velhacos e rudes laços armados ao meu dinheiro. Respondi a este aviso com um sorrir de quem sabe o que faz. E como procede? Que me importam suspeitas vãs? A visão do bem me dá a certeza de que Esmeralda preferiria morrer de fome a tomar para a compra de seu pão a menor das quantias dadas pelos subscritores beneficentes. Juro que meu dinheiro foi religiosamente empregado em socorro da miséria e da orfandade. Há 8 dias que voltei pela 10ª vez à casa do velho Nunes, meu bom amigo e ditoso pai de Nicota. Eram quase 11 horas da manhã. O velho estava fora tratando dos seus negócios, mas a esposa e a filha me receberam com os corações abertos. A nossa conversação, para mim muito agradável, prolongara-se até 1 hora da tarde, quando entrou o velho Nunes apressado e evidentemente dominado por dolorosa comoção. Cumprimentou-me, falou em segredo a dona Edvirges e saiu de novo sem despedir-se, e muito aflito. Dona Edvirges ficara com os olhos rasos de lágrimas, e Nicota olhava para a mãe com expressão de tanta ternura que também quase me fez chorar. "Que há?" perguntei. "Um amigo tem o direito de saber o motivo da aflição da família que verdadeiramente estima. Sobreveio algum infortúnio? Qual é?" "Irremediável", exclamou Dona Edvirges. "A morte de algum parente?" "Não." "Pois irremediável, minha senhora, só conheço a morte." "Oh, é um depósito de 10 contos de réis, que meu marido deve e não pode entregar hoje. E sabe o que ele me disse? Disse-me que é a casa de correção que o espere, cujas portas vão se fechar sobre ele. Em poucos dias Nunes terá esse dinheiro e muito mais. Hoje, porém, bateu já debalde a todas as portas. É a desonra que o espera e que o vai matar." Nicota desfazia-se em pranto e soluços. Imediatamente o velho Nunes voltou de novo pálido e desfigurado, e após ele um homem, e mais 2 que exigiam a entrega do depósito. A dor da família foi imensa. No meio, porém, daquela dor de esposa e de filha, e sobretudo contemplando as lágrimas da bela Nicota, tive suavíssimo prazer. Eu nem sabia que gozava tanto crédito no Rio de Janeiro. Bastaram, porém, algumas palavras pronunciadas por mim para transformar toda aquela tempestade rasgada em perfeita bonança. Para resumir a história, assinei como sacador e endossante uma letra de 10 contos de réis que devia vencer-se no prazo de 30 dias. O velho Nunes jurou-me, sem que eu lhe pedisse juramento, que antes de 15 dias teria ele pago essa dívida, que então se tornara em dobro dívida de honra para sua consciência. O bom amigo abraçou-me. Dona Edvirges me ofereceu a mão que eu beijei respeitosamente
E Nicota me apresentou a fronte cândida, na qual toquei com a ponta dos meus lábios. Tanta gratidão por 2 assinaturas, tanto reconhecimento pelo saque e pelo endosso de uma letra que o velho Nunes pagará em 15 dias. Que família de anjos! Eu nunca me senti tão feliz como nesse dia. Fiquei para jantar com aquela boa e santa gente. À mesa do jantar, bebi vinho no mesmo copo em que Nicota, sentada a um lado, apenas molhar os lábios. Foi ela quem trocou os nossos cálices, e seus pais não viram essa travessura ou meiguice de moça inocente. Como achei saboroso e excelente o vinho. Pareceu-me sentir nele a delícia de um beijo de Nicota. Bebi somente um cálice de vinho, aquele que Nicota divinizara com o contato da sua boca mimosa. Se eu bebesse mais ou de outro vinho, teria sido sacrílego. Saí da casa do velho Nunes como um rei sai do templo, onde acaba de celebrar-se o ato da sua sagração. Graças à intervenção de pessoa competente, foi-me concedido há poucos dias visitar a casa de correção. Vi e apreciei tudo, e tudo ali me pareceu levado ao último apuro da perfeição. O sistema administrativo do estabelecimento, a secretaria e livros de escrituração, as obras que se faziam, as disposições internas e até o local da casa, o método penitenciário adotado, a alimentação e tratamento dos presos, o zelo dos empregados elevaram-me os sentidos. Eu estava cheio de admiração, vendo e aplaudindo a sabedoria e a solicitude do governo do meu país naquela grande penitenciária, quando me levaram a correr às oficinas onde trabalhavam os condenados. A princípio eu contemplei satisfeito o aspecto das oficinas, a excelência das obras que se executavam e, sobretudo, a importância moral do trabalho, cujo hábito regenerará os criminosos, fazendo de nocivos que eram homens úteis à sociedade aqueles desgraçados. Mas logo depois, examinando com a minha luneta e pela visão do bem, um por um, todos os condenados, horrorizei-me da cegueira, da ignorância ou da perversidade da justiça pública, dos tribunais e dos juízes. Será incrível, mas é verdade. Não há um só daqueles infelizes condenados que não seja inocente dos crimes que lhes imputam. E todos eles, todos sem exceção, se distinguem por virtudes raras e pela moralidade mais exemplar. Eu estava convulso, irritado, aceso em fúria. Veio-me a ideia soltar um brado de revolta e excitar as pobres vítimas à resistência, às armas e à vingança. Lembrei-me, porém, a tempo dos soldados que guardavam o estabelecimento e fugi das oficinas precipitadamente, bramindo de cólera. Voltava para casa dominado por pensamentos perigosos e revolucionários e desejoso de uma profunda transformação social que acabasse com os algozes e salvasse as vítimas. Mas de súbito parei. A casualidade me mostrava um grupo de 5 homens, conversando alegremente na rua onde acabavam de encontrar-se. Conhecia todos 5. 3 eram desembargadores e 2 eram juízes de direito, portanto presidentes de júri, simples aplicadores da lei ou fiscalizadores das nulidades. E das regras legais dos processos eram contudo magistrados, e tendo contribuído para a condenação e tormento de tantos inocentes, os monstros ainda podiam conversar com alegria. Fitei sobre eles a luneta mágica, estudando-os um por um para inteirar-me de todos os instintos ferozes ocultos em seus corações de tigres. E 5 vezes caí das nuvens e fiquei adoidado na terra. Todos esses 5 magistrados são sábios, íntegros, justiceiros, escrupulosos, e até aquele momento nenhum deles tinha jamais contribuído para uma só condenação injusta, nem lavrado sentença, nem dado o mais simples despacho, que não fossem inspirados pela sabedoria e baseados na lei. A minha confusão não pôde ser maior. Os condenados eram inocentes, os condenadores tinham sentenciado com acerto. A contradição tornara-se, pois, evidente. Como explicar a contradição? Uma de duas. Ou provas fortíssimas, porém de falsidade infelizmente não conhecida, tinham condenado os réus, justificando os juízes, ou a minha luneta mágica mentia, enganava-me com a visão do bem. Claro que adotei logo a primeira hipótese. Cumpre-me dizer que ainda assim refleti um pouco sobre o caso. Com efeito, a mocidade inexperiente é crédula demais, e deixando-se levar pelas aparências, dando fé às palavras de quem jura, sensibilizando-se diante do infortúnio, fácil é tomar o partido de quem chora e sofre, vendo em todos e em tudo o riso e o bem, porque ela é risonha e boa, deixa-se iludir e erra,
presumindo ou julgando encontrar a virtude e a inocência, onde 1000 vezes só existe vício e crime. Mas essas reflexões não têm cabimento no caso de que me ocupava, porque ouvi e reconheci perfeitamente pela minha luneta mágica a inocência e a pureza de todos os condenados da casa de correção. Embora eu visse e reconhecesse também logo depois o direito e a justiça que me determinaram suas condenações. Confesso que essa aparente contradição confundiu-me. Já, porém, a expliquei sem quebra da confiança que deposito na visão do bem que tenho pela minha luneta mágica. Um jovem da minha idade, grande coração e alma cândida, Damião chama-se ele, excelente amigo com quem me relacionei na casa de Esmeralda, levou-me anteontem, por curiosidade minha, e a despeito das suas judiciosas observações, a uma casa onde jogam o lansquenet 3 vezes por semana cavalheiros da mais fina educação. O dono da casa é casado com uma senhora amabilíssima que toca piano como Hertz e tem uma cunhada na primavera dos anos, que possui surpreendente voz de contralto, canta como Stoltz e é faceira e linda. O seu nome é Hermínia e não posso esquecê-lo mais, porque ela é a 34ª senhora por quem me sinto perdido de amor e que me tributa igual sentimento. Ninguém me censure por este muçulmanismo de amor platônico. Sou escravo da visão do bem e amo sem querer amar. Aproveitei 2 horas deliciosas ouvindo-a tocar e cantar. Todos, porém, jogavam. Damião me fez notar, aconselhando-me que saísse ou jogasse. Compreendi que o dever da cortesia me ordenava entrar no jogo. Joguei, pois, e ganhei a princípio. Mas em breve a fortuna mudou e perdi não só quanto ganhara, como todo o dinheiro que na carteira levava. Consolei-me do prejuízo, observando que o meu amigo Damião fora de todos o que mais lucrara com as minhas perdas, que se elevaram a 500 mil réis. Quando não tive mais dinheiro para perder, deixei o jogo e, como as senhoras já se haviam recolhido, saí e saiu comigo um outro jogador infeliz, que deixara aos carteadores do lansquenet o duplo do que me custara a minha curiosidade. São gatunos, arranjadores de maço. São refinados ladrões, disse-me ele. Pra que tal suspeita? Respondi. Queixemo-nos da fortuna diversa. Eu observei e estudei com escrupuloso cuidado todos aqueles jogadores, e posso assegurar que são homens honrados, e que jogaram com exemplar lisura, e nem o meu amigo Damião seria capaz de trazer-me a uma casa que não fosse muito moralizada e honesta. Damião? Ora essa! Esse é conhecido como trapaceiro e gatuno de profissão. Coraram minhas faces e irritado perguntei. Em tal caso, como se explica a sua condescendência jogando com semelhante homem? Tem razão, tornou-me ele. Tem 1000 vezes razão, mas eles sabem atrair e endoidecer os mancebos inexperientes como nós, com a paixão do jogo que é fatal e com os belos olhos dessas 2 sereias, que uma toca, outra canta, e ambas servem ao vício. Que está dizendo? Que calúnia! 2 senhoras púdicas recatadas. O meu companheiro de infelicidade ao jogo desatou estrepitosa gargalhada. E depois exclamou, sem baixar a voz. O senhor é ainda mais simples do que eu. Tenha cuidado. A esposa e a cunhada, não a esposa nem cunhada, fique-o sabendo. E não torne mais a esta casa maldita. Essas 2 mulheres são também cartas do jogo aladroado. São damas dos baralhos do lansquenet e ganham sua cota ou porcentagem do barato que rende o jogo em cada noite, além dos lucros das conquistas que fazem namorando os tolos como eu. E assim dizendo, o jogador infeliz retirou-se apressado. Eu também encaminhei-me para minha casa meditando sobre a injustiça dos homens. Aquele jogador irritado pelos prejuízos que tivera não hesitara em caluniar os preclaríssimos cavalheiros com quem acabava de jogar, e 2 jovens senhoras, tipos de delicadeza, de fina educação e de virtude sem mancha, conforme eu as vi. Amei e adorei pela visão do bem. No jogo alguém havia de perder e alguém havia de ganhar. Chamar ladrão e gatuno a quem ganha no jogo é desconhecer as condições, a fortuna, as eventualidades do jogo. Deste modo, e com juízos tais, não há inocência, nem probidade que escape dos aleives do jogador infeliz. Ainda bem que eu perdi. Estou livre de qualquer suspeita injuriosa e nunca mais em minha vida tornarei a jogar. Mas o que em suma, e em caso algum admito, é que os botes da calúnia cheguem até os anjos. Hermínia e sua irmã são 2 flores. Principalmente Hermínia é uma flor, um botão de rosa do paraíso. Ontem achei a prima Nica pensativa e triste.
À mesa do almoço, olhava-me melancólica e como que levemente ressentida do meu proceder. Por 2 vezes pareceram-me os seus olhos nadando em mal contidas lágrimas. Saí de casa magoado, triste e convencido de que eu era cruel, que não cabia apreciar o merecimento de Anica. Compreendi que me era preciso consolá-la. É tão fácil consolar a pobre donzela que ama. Basta um sinal que dê testemunho de lembrança, uma flor que indique amoroso sentimento. Eu tenho os meus direitos de primo e de convivência de família. Resolvi-me, pois, a levar nesse mesmo dia a Anica um mimo delicado e agradável à inocente vaidade de seu sexo. Impelido por essa ideia, dirigi-me à Rua do Ouvidor e empreguei 4 horas nas casas de joalheiros e de modas a procurar debalde uma joia ou um enfeite de bom gosto para levar de presente à minha querida prima. Procurei debalde. Não que deixasse de encontrar algum objeto que me agradasse, mas porque todos quantos vi e examinei com a luneta mágica me agradaram tanto, me pareceram tão igualmente bonitos e mimosos que não me foi possível determinar a preferência. Ninguém pode conceber que extravagante, pueril, ridícula, mas indeclinável e imperiosa luta se travou em meu espírito. A princípio cheguei a rir de mim mesmo, depois irritei-me e por fim desesperei. Se me decidia a comprar uma pulseira, a lembrança de uns brincos que antes examinara destruíam minha decisão. Se um cinto com primorosa fivela estava quase a passar para as minhas mãos, a imagem de um faceiro relógio fazia recuar o cinto. Entre uma linda caixinha guarda-joias e um formoso álbum de retratos eu vacilava, como sobre tudo mais, e nada decidi. Em uma palavra, quis e não pude preferir, quis e não pude comprar objeto algum. Senti-me ridículo, escravo, inexplicável, inconcebível da irresolução mais insensata. A minha razão me aconselhava a comprar qualquer daqueles objetos que me haviam parecido igualmente bonitos. Mas que querem? Não sei explicar o fenômeno. Mas foi-me impossível escolher um entre todos, porque a escolha dependia da preferência. Eu conheci então, e pela primeira vez, que eu era o ludibrio da visão do bem. Voltei para casa aflito e aborrecido de mim próprio, porque não pudera trazer um mimo para a prima Anica. Recolhi-me ao meu quarto e, refletindo sobre o que se passara comigo nos últimos dias, experimentei pungente dor, porque comecei a recear-me das consequências da visão do bem e a nutrir algumas apreensões sobre o estado das minhas faculdades mentais. Não há sabedoria do homem que possa comparar-se com a sabedoria do armênio. O armênio me avisou e não mentiu. A visão do bem pode fazer mal. Ainda um outro mês se passou. E neste, o mel mudado em fel, a alegria em tristeza, a bonança em tempestade. À medida que os dias se iam passando, a visão do bem se tornava mais imponente, absoluta e desastrada. Ao levantar-me da cama de manhã, ou tendo a qualquer hora de vestir-me para sair, era-me indispensável deixar de lado a minha luneta, porque se com ela tentava escolher as vestes, achava todas preferíveis e não sabia mais como vestir-me. À mesa era-me preciso comer às cegas do que me quisessem servir, porque se com a luneta examinava as diversas iguarias, não sabia mais por qual delas começar, aceso em paixão gulosa por todas elas. Nos saraus a que eu ia, ou não dançava, ou pedia os meus pares sem consciência, e expondo-me a ridículos pedidos, dirigindo-me às vezes a senhoras cuja idade não autorizava mais a dança. E isso porque, se eu contemplava as jovens presentes ao baile com a minha luneta, por todas elas me enlevava e me perdia, e a nenhuma era-me possível dirigir-me em primeiro lugar. É certo que durante 3 minutos a luneta mágica só me oferecia a visão das aparências, e que eu devia não ir além desse espaço, que era sem perigo. Desde que, porém, eu fixava a minha luneta, uma força sobrenatural, superior à minha vontade, mais forte que a minha reflexão e consciência, a grudava, aprendia a órbita até que a visão do bem me transportava, tornando-me escravo da admiração por atributos e dotes sempre fascinadores. Era o bem mais maléfico que se pode imaginar. Ou porque o tormento que se está experimentando sempre se afigura mais cruel do que o tormento que já se experimentou e passou. Ou porque realmente eu sofria mais do que havia sofrido. A visão do bem chegou a parecer-me pior, mais funesta do que a visão do mal. A visão do bem realizava em mim um martírio de Tântalo. Eu vivia mergulhado no bem e não podia gozar, desfrutar o bem. Eu estava com os olhos no céu e com o coração preso no inferno. Um dia tive desejo de possuir um bom cavalo de passeio.
Falei nisso a Damião, que em breves horas me levou a um negociante que dizia ter os melhores ginetes e que me apresentou um com as recomendações mais entusiásticas. Examinei o animal e achei-o formosíssimo. O negociante asseverou-me e jurou que o cavalo era leão pela soberba, ovelha pela mansidão, camelo pela paciência, águia pela velocidade. Comprei caríssimo o singular e maravilhoso cavalo e mandei-o recolher a uma cocheira. No dia seguinte, quis experimentar o meu ginete, e o dono da cocheira se opôs a isso, informando-me que o pobre animal era cego e aberto dos peitos. Revoltei-me contra o abuso de confiança de que eu fora vítima e, fixando a minha luneta mágica, examinei de novo o cavalo e reconheci que ele havia cegado e de súbito adoecido na noite última que passara, conservando ainda assim todos os sublimes dotes que o vendedor exaltara. Carreguei com o prejuízo, mas em todo caso honrando o testemunho leal, verdadeiro, conscientoso do negociante de cavalos. Vi-me constantemente cercado de amigos em que aplaudi e venerei virtudes exemplares, paguei-lhes jantares e ceias, e a quase todos emprestei dinheiro, que não me restituíram somente porque a fortuna lhes correu adversa. Paguei flores, coroas e ovações em honra de atrizes dos diversos teatros, todas elas artistas de merecimento surpreendente, e de um proceder ilibado que só os caluniadores e os perversos punham em dúvida, e recebi em compensação de quantas despesas fiz pela glorificação da arte, sorrisos e votos de eterna gratidão, que em seus camarins, onde as fui entusiasmado cumprimentar, me renderam essas sublimes intérpretes das sublimes criações dos nossos autores dramáticos, que a minha luneta mágica me mostrou pela visão do bem, enriquecidos pelo seu trabalho, altamente honorificados pelo governo e endeusados pelo povo. Joguei na praça, associando-me com o inglês, que é, pelo que me informou e esclareceu a visão do bem, o homem mais probo do mundo. Mas as vacilações e subidas e descidas dos fundos públicos e ações dos bancos e de companhias foram tais que eu perdi alguns contos de réis e o meu sócio inglês ganhou o dobro do meu prejuízo, o que ainda a minha razão não compreendeu, mas que a visão do bem elucidou perfeitamente, resplendendo os merecidos créditos de probidade e inteireza do nobre súdito da SM britânica. A visão do bem impeliu-me ainda a muitos outros atos de que me desvaneço, mas que me custaram caro. Contribuí, subscrevi não sei para quantas liberdades de escravos, obras pias, dotes de donzelas órfãs, instituições filantrópicas, benéficos teatrais em favor de cegos e aleijados, socorros para a indigência, e nem me lembra que mais. Damião, a Esmeralda e 20 outros amáveis ou respeitáveis pessoas apresentaram-me as subscrições e receberam-me as quantias com que contribuí para todas essas obras de caridade. E estou certo de que o meu dinheiro foi muito bem empregado, porque a visão do bem me assegura. Mas na última quinzena deste mês, de que dou conta, tem sobrevindo fatos e tenho ouvido apreciações terríveis que me provaram que ou fui vítima dos mais pérfidos enganos e perversos abusos de confiança, ou a calúnia e a maldade dos homens, que aliás reputo puríssimos, vão além de todos os limites. Alheio aos negócios e não conhecendo bem o valor do dinheiro, porque em consequência da minha dúplice miopia moral e física, meu irmão, como já tenho dito por vezes, tomou conta da minha fortuna e sabiamente a dirigiu. Eu, neste último mês e meio, despendi talvez sem cuidado nem medida, deixando-me dirigir pela visão do bem. Deste erro, se foi erro, não tenho mais desculpa na miopia moral, porque desde que recebi as lições da visão do mal, o meu espírito se esclareceu e tive consciência de que sabia e podia compreender as coisas e refletir sobre elas. Ao menos, porém, eu acho escusa no abandono da minha educação em matéria de economia. Como não me era possível gastar, não me ensinaram a guardar. E, em resultado, quando pude ver e desejar, despendi sem me importar com a conta das somas que despendia. Creio firmemente que tenho despendido muito bem. Mas é certo que o Mano Américo, logo na primeira quinzena do mês último, observou-me com doçura que eu estava gastando despropositadamente. A visão do bem fez-me então ver que o Mano Américo assim me falara somente pelo escrúpulo com que zela minha fortuna. Confesso, porém, que eu me senti acanhado e que experimentei verdadeira dificuldade de pedir mais dinheiro ao meu irmão. Eu já contava tantos e tão excelentes amigos que não hesitei em confiar a um deles
os embaraços da minha situação. "Há recurso fácil", respondeu-me esse Fidos Achates. "Levo-te a um escrupuloso negociante que te emprestará todas as quantias que precisares." E com efeito conduziu-me à casa do mais nobre, benéfico e generoso capitalista, que me foi emprestando dinheiro a juros de 3% ao mês e assinando eu letras garantidoras das dívidas. O processo me pareceu comodíssimo, porque eu obtinha por meio dele e com extraordinária facilidade tanto dinheiro quanto me julgasse necessário. A minha vida econômica deslizava-se, pois, plácida e suavemente, e a visão do bem a abençoava, ensinando-me que empregava santamente e acertadamente algumas migalhas da minha inesgotável riqueza. E fui vivendo assim até que um dia arrebentou a primeira bomba de uma girândola de loucuras, conforme a chamou o Mano Américo. Eu fiquei então estupefato. Você acabou de ouvir a 7ª parte do audiolivro A Luneta Mágica. Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e um comentário. Te espero na parte 8.